Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Tenha todos um ótimo domingo na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, bem-vindo a mais uma mensagem, do nosso quadro Manhã com Deus. Mais uma palavra para que Deus venha falar conosco, venha nos renovar e venha elevar o nosso crescimento, venha nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Meus irmãos, a mensagem de hoje está escrita em Marcos, no capítulo 6, os versículos 34 ao 38, que nós vamos ler. Marcos, no capítulo 6, os versículos 34 ao 38, vamos ler e diz assim: E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disse: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes, ou 2 peixinhos, Essa história vai nos tratar da primeira multiplicação de pães que Jesus operou ali com esta multidão, com os seus discípulos. Observe que quando nós lemos, vai dizer que Jesus viu uma grande multidão que estava como ovelhas sem pastor. Ele viu ali, meus irmãos, além de pessoas normais que estavam buscando um alimento, ou buscando uma bênção, ou buscando uma cura, ele viu que aquelas pessoas precisavam de Deus, estavam sedentas de Deus. Por isso que ele vai dizer que elas estavam como ovelhas sem pastor, ou seja, perdidas. Quando a criança se perde dos seus pais, ela vai ficar perdida andando de um lado para o outro, vai chorar, vai ficar sem saber para onde ir. Quando nós chegamos numa cidade que nós não conhecemos, a gente também tende a ficar perdido. E agora, onde é que é? Será que vira para cá? Será que é para lá? E essa sensação é muito ruim, porque quando estamos perdidos, nós não sabemos para onde vamos, nem quando chegaremos ou como chegaremos. E Jesus então enxergou essa multidão como perdida, e ele então tem compaixão dela. Mas o texto continua dizendo que ali agora já estava findando o dia, ou seja, já estava perto de chegar a noite, e os seus discípulos chegam para ele e diz: Mestre, vamos despedir essa multidão para que eles vá embora e possam encontrar comida, porque aqui nós não temos, resumindo para os irmãos. Mas Jesus vai dar uma ordem para os discípulos: dá de comer. E os discípulos então vai dizer: mas será que nós vamos ter que comprar com 200 denários? Há estudos que diz que para essa multidão aqui, 200 denários, o dinheiro da época, não daria para comprar. E se eles fossem a outro lugar comprar, até trazer de volta esse alimento, já estaria muito mais escuro, muito mais a noite afunda, Mas então Jesus vai dizer quantos pães que nós temos, e eles passam ali a se informar, procura saber quantos pães. 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, nós conhecemos a história, os irmãos depois possam continuar a leitura, vai dizer que ele fez a multiplicação desses pães, desses peixes, e todo mundo comeu à vontade. Depois sobraram alguns cestos ali, que ele pediu para que recolhesse esses cestos com o que sobrou, para não desperdiçar. Mas o que chama a atenção essa lição, meus irmãos? O primeiro ponto é que Jesus sempre está com a sua compaixão, com a sua misericórdia estendida sobre nós. Observe que ele podia ter primeiro falado assim:
mas aonde eu vou essa multidão tá? Porque se a gente ler o texto, a gente vai ver que ele pegou um barco e foi para um outro lado, até para poder ficar um pouco mais reservado, porque a multidão estava toda hora apertando. E aí ele podia ter ali falado, não, mas vocês só estão me seguindo e eu quero ficar tranquilo um pouco, tirar um momento para mim. Mas ali a gente vê que ele está com a sua compaixão, com a sua misericórdia. Irmãos, em todo tempo, Deus olha para o ser humano com a sua misericórdia, com a sua compaixão. Agora, o que nos afasta de Deus é o pecado, é Ele que nos afasta. Mas Deus está sempre no mesmo lugar, com as mãos estendidas. Amém, meus irmãos? Esse é o primeiro ponto que eu vejo. O segundo ponto, os discípulos agora chegam para Jesus com uma solução pronta, uma solução da carne, uma solução humana. Qual que era a solução humana? Despede esse povo, porque não temos comida, despede para que eles vá comprar. Ou seja, essa era uma solução fácil, uma solução nossa. Quantas vezes nós procuramos, irmãos, as soluções mais fáceis, as soluções imediatas, as soluções que o nosso pensamento, o nosso raciocínio alcança, né? E a gente não faz isso, não vamos fazer assim. E a gente vai ver que Jesus vai além, muito além dos nossos pensamentos, do que nós imaginamos. Tem até um outro vídeo que eu falo, de Efésios 3:20, que diz que Jesus faz que além do que pedimos ou pensamos. E é verdade, nós vimos aqui, porque ele podia ter falado, é mesmo, vamos despedir esse pessoal porque nós não temos comida. Não, Jesus vai falar, mas dá de comer. E aí os discípulos falam, não, mas não vai ter que comprar com 200 denários. Ou seja, Jesus não queria despedir aquela multidão, Jesus não queria deixá-los abandonados. Jesus sempre tem o melhor para nós. Oh, glória a Deus. E aí, meus irmãos, o que eu vejo? Que os discípulos chegaram com essa solução prática, humana, racional, né, do ser humano, mas Jesus não age através dos nossos atitudes, né, no sentido das nossas soluções. Jesus vai muito além. Quantas vezes nós já pedimos alguma coisa para Deus e veio muito mais do que a gente pediu, muito mais do que a gente pensou. E Jesus agora vai dar ordem para os discípulos, e os discípulos questionam se eles vão ter que comprar. Jesus questiona novamente quantos pães que têm e recebe ali a resposta com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus vai fazer o que agora? Com tão pouquinho em relação a essa grande multidão, Jesus agora vai pedir para que eles se assentem e vai fazer a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. E aí a gente sabe o quão tremendo foi isso. Então, 3 pontos que a gente aprende, né, reforçando a lição. O primeiro ponto é que Jesus, ele vai além do que nós pedimos e pensamos. Ele vai além do nosso raciocínio, das nossas soluções práticas. O segundo ponto que a gente vê, que Jesus sempre está com as suas mãos estendidas, sempre olha para o ser humano com misericórdia, com amor, com compaixão. E o terceiro ponto, meus irmãos, que nós aprendemos, que o pouco com Cristo é muito, porque Cristo não precisa da quantidade, não precisa do volume. Deus precisa que nós entreguemos para Ele tudo que nós temos, a nossa vida, e aquilo que é pouco Ele transforma, Ele multiplica. Se você tem um talento para cantar, mas não é muito afinado, cante, Deus vai aprimorar, Deus vai aperfeiçoar. Se você tem o chamado para levar a mensagem, leve a mensagem. Se você tem o que seja na sua mão, coloque para fazer a obra, coloque em ação diante de Deus, que Deus vai multiplicar, Deus vai capacitar, Deus vai aumentar esse azeite, meus irmãos. Então, esta lição aqui, ela nos ensina muitas coisas. Ela nos ensina que nós devemos depender do Senhor Jesus, porque essa multidão foi atrás de Jesus. Eles estavam correndo um risco. Qual que era o risco? De ficar sem comer, passar a noite em frio, não ter lugar para dormir. Ou seja, eles correram esse risco. Mas por quê? Porque eles sabiam que Cristo tinha e tem o melhor para eles ali naquela situação. Muitas vezes a gente
se dá um chuvisco, a gente não quer ir para a igreja. Se acontece alguma coisa, a gente já não vai para a oração, e assim sucessivamente. Mas queremos as bênçãos de Deus, queremos estar debaixo da mão de Deus, mas muitas vezes nós não estamos confiando, nós não estamos entregando o caminho para Ele. Deus é misericordioso, Deus está com as suas mãos estendidas, mas eu preciso também estar na posição. Eu também preciso, para receber as bênçãos, os milagres de Deus, estar fazendo a vontade de Deus. Deus vai operar grandes coisas no nosso meio, mas nós precisamos estar debaixo da tua vontade. Para que este milagre da multiplicação possa acontecer, meus irmãos, nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos acreditar que Ele vai fazer o impossível, que Ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Amém, meus irmãos? Medite nesta palavra, esteja orando, esteja buscando o Senhor, esteja fazendo aquilo que o Senhor tem te chamado. Amém, meus irmãos? Fiquem com esta palavra, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.